Deus é bom em todo o tempo, amém? Nós cremos num Deus que sara, cura e santifica. Aleluias. A Luciana fala que fica tremendo aqui em cima, mas toda vez que a gente vai pregar a palavra, existe um temor de Deus e um tremor de realmente passar aquilo que Deus está querendo falar. Então nós temos pedido ao Senhor, que o Senhor realmente fale ao nosso coração. Amém? Eu queria que nós vamos começar essa palavra olhando Mateus capítulo 13, versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44. Algumas coisas têm nos desafiados nesses dias. Quando a Lu terminou a palavra semana passada falando sobre não pendurar a harpa, não pendurar, deixar de lado a presença de Deus. E ela terminou com o versículo, eu vou começar praticamente. Depois nós vamos falar desse versículo também, que é a paz que excede todo entendimento. Mateus capítulo 13, versículo 44, diz o seguinte: também o reino de Deus, o reino dos céus, é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pela alegria dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Eu sei que essa igreja nesses dias passou pela administração daqueles pastores da Índia e do Nepal. E na mesma semana a gente estava tendo, eu e a Lu em casa, um acesso à missionária Ariadne, que também trabalha com povos não alcançados. E foi um processo onde as duas situações estavam acontecendo. Eu falei, Deus, não é por acaso que o Senhor está falando. Mas esse versículo, ele mexeu com o meu coração em relação a isso. Nós estávamos orando em cima desses povos não alcançados, dessa situação que iam vir para cá. E Deus me deu esse versículo. Sobre o reino dos céus é semelhante a um tesouro. E Deus me deu uma visão em cima desse versículo. Deus mostrava um mapa. Sabe aqueles filmes de pirata? Que você tem um mapa na mão e tem um X, e que a gente tem que descobrir aquele mapa, tem que vasculhar aquele mapa. Eu achei estranho, porque nós estávamos orando uma coisa tão séria e Deus me mostra um mapa de pirata. E eu creio que Deus tem um senso de humor maravilhoso. E o Senhor mostrava esse mapa, mas eu não entendia onde Ele queria chegar com isso. E quando Ele mostrou que o mapa, ele é um processo onde eu tenho que desbravar, descobrir aonde está enterrado esse tesouro. E quando eu descobrir isso, eu vou ganhar muita coisa. Ok? Tudo bem até aí, essa ideia? E quando eu vi esse versículo, o Senhor falava ao meu coração sobre o que essas pessoas do Oriente, essas pessoas da igreja perseguidas, eles viram alguma coisa que fazem com que a vida deles se tornem como mártires da fé. E eu fiquei pensando nisso, olhando esse versículo, e o Senhor fala que Ele estava querendo ensinar a buscar e se alegrar naquilo que é oculto, no tesouro oculto. Lembra do versículo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sua sombra. Agora, qual é o esconderijo do Altíssimo? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Para que eu entenda e descanse essa sombra. Para que eu entenda e verifique, eu fique debaixo desse esconderijo. Moisés, ele clama ao Senhor, fala, Senhor, mostra-me a tua face. Para Moisés não era mais suficiente só Deus falando com ele só ouvia a voz, mas ele queria ver a face de Deus. Então alguma coisa deixava Moisés ficar desesperado, tão apaixonado por Deus, que ele queria ver Deus.
E Deus falou, eu vou mostrar, só que eu não posso mostrar a minha face, porque o homem que vê a face não viverá mais. E assim o Senhor mostra pelas costas, as sombras, o Senhor vai mostrando para Moisés, e ele sabe que o Senhor está ali. Agora, qual que é o meu olhar em relação às coisas de Deus? Qual que é o seu olhar em relação às coisas de Deus? Será que nós encontramos esse tesouro maravilhoso? Essa missionária, ela conta uma história de um homem, recentemente, ele se converteu, ele era islâmico, se converteu ao cristianismo, ele, a esposa e as crianças, e aquela família estava buscando o Senhor, e homens que não aceitavam essa fé dele, ameaçaram ele, falou, se você continuar, você vai morrer, negue essa fé. Isso recente, tipo mês passado, mês retrasado. E ele chega, um dia, ele fala, Deus, eu continuo ou não continuo? E Deus falou, você vai continuar falando, você vai continuar buscando. E esse homem, ele chega, um dia na casa dele, um carro para, coloca um capuz na cabeça dele, joga ele dentro daquele carro, e esse carro leva ele muito distante. Quando ele tira um capuz da cabeça dele, ele está num lugar deserto, sem ninguém, sem nada. E aqueles homens entregam uma pá para ele e fala para ele assim, abra o túmulo, abra a sepultura, porque hoje você vai morrer. E aquele homem começa a cavar, e ele começa a chorar muito, ele começa a sentir muito medo, porque ele ia morrer ali. E ele começa a falar em voz alta, Senhor, o que será da minha casa, o que será dos meus filhos, será da minha esposa? Que eles nunca vão saber onde eu fui enterrado, que nem eu sei onde eu estou. E ele começa a chorar e começa a falar isso, e ele começa e vai tirando aquela terra. E ele fala, Senhor, o que vai ser da igreja que eu congrego, a igreja que eu estou ministrando, a igreja que eu estou trabalhando, a igreja que eu estou levando Cristo? Eles nunca vão saber onde eu estou. E ali ele está na metade da cova, e ele lembra de Apocalipse. Ele lembra das coroas, ele lembra do Altíssimo, ele lembra da visão de João, quando cai aos pés do Senhor. E ele começa a vislumbrar isso, ele começa a entrar uma alegria no coração dele, ele fala assim, Senhor, daqui a minutos eu vou encontrar contigo. Oh Senhor Jesus, o que é isso, meu Deus? Eu vou me encontrar contigo. E ele começa a cavar mais rápido, porque ele ia se encontrar com o Criador, ele ia se encontrar com o Criador, e ele cavando, e ele chegou no limite, colocou a pá no chão, esperou aqueles algozes dar os tiros de misericórdia nele, e havia um silêncio naquele lugar. E ele, na ponta dos pés, ele levanta a cabeça e começa a olhar, aqueles homens estão de joelhos chorando, e falando, quem é esse Cristo que você serve? Que até a sua sepultura você abre e você não tem medo de morrer. Nós queremos esse Cristo. Irmãos, isso me confrontou muito, essas histórias nos confrontam. Porque parece histórias de cinema, parece histórias de filme, parece histórias distantes. Mas aonde está o meu cristianismo? Aonde está o seu cristianismo diante disso? Aquele homem, ele encontrou o tesouro. Ele encontrou o tesouro oculto. E nós vamos passear agora na Bíblia, vamos trabalhar sobre isso. Ele encontra a paz que excede todo entendimento. Foi o versículo que a Luciana praticamente estava terminando aqui, a palavra semana passada. O que é essa paz? O que nós temos conhecido, o que nós temos pregado, o que nós temos, Deus como esse homem, um Deus tão conhecido. Sabe, irmãos, eu cheguei num ponto na minha vida que eu não posso mais pregar um Deus que o outro conhece. Eu não posso mais pregar a experiência do outro. O outro teve uma experiência com Deus, o outro teve um impacto com Deus, o outro teve encontrou o tesouro oculto. Ele tem uma convicção da fé no coração dele. Mas eu quero saber, Senhor, eu preciso ter essa convicção.
Eu preciso ter essa intimidade. Eu preciso viver não mais debaixo do que o outro está pregando. Veja bem, eu não estou excluindo essas testemunhas de forma alguma. Eu estou dizendo que nós precisamos, como igreja, entender que esse Cristo está às portas. Esse Cristo poderoso, Ele está levantando uma igreja, Ele está chacoalhando uma igreja, e Ele não vai vir buscar uma igreja criança. Ele não vai vir buscar uma igreja que é infantil. Ele vai vir buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Uma igreja preparada. Uma igreja preparada para ouvir a voz do noivo e se encontrar com Ele. Nós precisamos fazer parte dessa igreja. Fala para o seu vizinho aí, faça parte dessa igreja. Eu não estou falando de ministério cristão. Eu não estou falando de outras igrejas. Eu estou falando de ser igreja. Amém? Então vamos lá. Eu vou dividir essa palavra em 2 pontos. Primeiro, a paz com o Senhor. Eu e Ele. Eu e Ele e Ele e eu. Fala comigo. A paz com o Senhor. Ele e eu e Ele. Amém? Nós estamos trabalhando sobre paz esse mês. Filipenses 4:7, que é o versículo que foi lido. Filipenses 4:7. A paz de Deus, que excede, está acima de todo entendimento, de todo conhecimento, de toda informação. Filipenses 4:7, estou lendo. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que paz é essa? Que paz é essa? Que tesouro é esse? Que traz uma paz que faz com que as pessoas busquem e não neguem a sua fé. Que paz que é essa? Que paz que é essa que o mundo está totalmente desequilibrado, doente, cheio de dores, mas aquela mulher, aquele homem, ele consegue olhar para o Criador e ter a paz. Essa paz ela acolhe, ela prepara a casa, ela prepara o nosso coração. Essa paz ela está trazendo a presença real de Jesus. Ela guardará, vai preparar o nosso coração. A Bíblia está falando aqui, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. As nossas emoções não vão nos trair mais. Ficamos tristes, abatidos. Ontem mesmo, praticamente na rua de cima da minha casa, assassinaram um rapaz. Foi um tiro na cabeça. Era uma morte encomendada. 11 horas da manhã. Isso não deixa a gente alegre, porque era um jovem. Ele perdeu tudo. E meu coração fica triste, porque eu estou indo lá pregar. Vocês sabem que eu prego no CR, na cadeia. E eles põem os documentos para a gente orar, que são os pedidos dentro da justiça. E ali você vai lendo homicídio qualificado, tráfico. Eu não vou lendo os documentos, só bate o olho em algumas coisas. Mas nós vamos entender esse Cristo no meio de tudo isso. Esses homens vão se encontrar com Cristo no meio de tudo isso. Porque a igreja vai ser a resposta. A igreja, o Senhor está enviando a igreja para ser uma resposta, amém? Então essa paz, ela prepara, ela guarda os corações, os sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz, ela equilibra o nosso ser, ela traz as verdades do reino sobre nós, ela revela o tesouro oculto. Essa paz, ela vem da presença real do Senhor. Essa paz, ela trabalha a guerra do meu homem interior. Sabe, Gálatas, se eu não me engano é 3,13, que fala que o fruto, que depois que o fruto nasce, é depois que a gente tem uma guerra, não é isso? Nós temos uma guerra constante em nosso coração, que é a carne contra o espírito e o espírito contra a carne. O meu eu interior contra uma carne deformada, uma carne cheia de pecado, uma carne que fala coisas erradas, uma carne que fofoca, uma carne que fala mal do irmão, uma carne que vai destruindo tudo. Mas eu tenho dentro do meu espírito o Espírito Santo, que ele não se importou com a casa que ele ia morar. Ele buscou a nossa vida, ele buscou a sua vida, ele buscou uma casa inútil, uma casa podre, e ele entrou ali, e ele fez morada ali.
ali e Ele começa a trabalhar o nosso coração da forma que Ele quer. A sua e a minha casa estão sendo restauradas pelo Senhor. Amém? Ele está trabalhando isso. Então essa casa está aqui dentro, esse processo está aqui dentro, há uma guerra. Só que quando vem a paz que excede todo entendimento, essa guerra ela começa a fazer o quê? Por que que existe a paz? Para que vá no meio de uma guerra e liquide a guerra. Amém? Não é um acordo de paz que está acontecendo nesses dias, nas guerras que estão acontecendo. Acordo de paz não existe. Na verdade, acordo de paz é a mesma coisa jogar gasolina no fogo. Não existe acordo de paz. Existe uma tolerância em certos momentos, mas depois manda foguete de novo destruir tudo. Abra em Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Nós vamos falar de duas personagens muito famosas. A maioria daqui conhece, Marta e Maria. Lembrando que nós vamos falar da paz do Senhor, com o Senhor. Em Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Marta recebe Jesus em sua casa. Imagina você lá está preparando o almoço, você está preparando o frango, o nhoque, seja lá, a comida melhor que você tem, você faz todo aquele trabalho, porque o Rei dos Reis está vindo sobre a sua casa. Ela preparou, ela estava ali, ela recebe Jesus em sua casa. Eu fico imaginando, a Bíblia não mostra isso, mas eu fico imaginando a alegria dessa mulher em receber Jesus em sua casa. A Bíblia está dizendo que ela recebe, Marta então recebe, ela o acolhe, ela prepara em sua casa, ela prepara em seu coração a vida, o processo de Jesus. Ela tem uma expectativa. Quando Jesus entra, nós temos uma expectativa. Vamos imaginar os discípulos andando com Jesus. E de repente Jesus fala, chama o cego que está gritando. De repente Jesus cospe na mão e coloca no cego. De repente Jesus expulsa demônios. Então, os discípulos tinham sempre uma expectativa do que ia acontecer. Que eles estavam com Jesus. Aonde está essa expectativa no seu coração, Júnior? Porque nós não temos duas gavetas. Nós classificamos o nosso cristianismo secular duas gavetas, uma para o secular e uma gaveta para o espiritual. Então a gente é bom crente no domingo, a gente é bom crente aqui para falar com os irmãos, mas quando chega a segunda-feira, quando chega aqueles e-mails pesados, quando chega o boleto, quando chega a conta para pagar, quando chega a situação que pega, quando chega a doença, quando chega o processo destrutivo, nós continuamos a ser aqueles crentes do domingo. Isso é um questionamento para o meu coração. E nós separamos em duas gavetas. A gente acha que aqui Jesus não vai entrar, mas aqui Jesus pode entrar, porque é a gaveta espiritual. Nós não temos gavetas separadas. Nós somos de Cristo ao lugar que nós pisarmos as plantas dos nossos pés. Nós somos igreja do Senhor aonde nós pisarmos as plantas dos nossos pés. Seja no trabalho, seja na rua, seja na faculdade, seja em casa fazendo um bolo. Nós estamos debaixo da presença de Deus 24 horas por dia, porque o Espírito Santo não fica saindo e entrando. Ele não faz isso. Ele mora eternamente no nosso coração. Amém? Então aqui Marta recebe Jesus em sua casa. Olha o versículo 39. Estou lendo Lucas 10, versículo 38, agora o 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual assentando-se também aos pés de Jesus. Irmãos, por que fala também? Por que vocês acham que falam também? Porque Marta também estava sentada com Jesus um pequeno tempo. Maria está ali junto com Marta, olha isso, vamos ler o versículo de novo. E tinha essa uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus,
ouvia o quê? A sua palavra. Então as duas estavam ouvindo a palavra. Só que nós vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. As duas, primeiro, no princípio, no começo, estavam as duas, porque lá não tem uma mesa assim, não tem cadeiras assim. Lá todo mundo senta no chão, é uma mesa baixa e eles se ajoelham. Tanto é que lava os pés e todo um ritual que existe. Então as duas estavam ouvindo a palavra de Jesus. Porque era uma coisa muito linda. Jesus estava na minha casa. Maria, olha isso. Maria, ela se assenta aos pés do Senhor. Por que eu estou falando isso? Nós vamos ver na outra parte do versículo que ela contempla mais Jesus do que Marta. Ela o recebe no coração, a paz inunda a vida de Maria. Marta também, a princípio, ela estava sentada, mas ela tem um processo diferente. Nós vamos ver isso. Maria faz alguma coisa diferente. Maria, ela passa um processo de honra diferente de Marta. Maria passa um processo naquele momento de contemplação. Fala comigo, igreja. Contemplação. O que é a contemplação? Ela significa, no hebraico, shazá. Shazá. Não é shazam, tá? Shazá. Que fala de não apenas olhar, mas amadurecer uma percepção aguçada de quem é esse Cristo. Eu oro um dia, eu oro 2, eu oro um mês, e ali eu vou começando a vislumbrar quem é Jesus. Eu contemplo Ele. Olha isso. Ela descobre, Maria, ela descobre a presença de Jesus diferente de Marta. Ela encontra o tesouro oculto no coração de Jesus. Por que eu estou falando isso? Olha o versículo 40. Marta, porém, andava distraída. Fala comigo. Marta andava distraída. Ai, Pai eterno, quando eu olhei isso aqui, andava distraída em muitos serviços. O dia a dia de Marta estava ali pegando ela. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize a ela para que me ajude. Marta, então, ela se levanta daquele momento com Jesus e começa a se distrair, a fazer o trabalho da casa. Ela estava fazendo alguma coisa errada? Não. Ela estava fazendo alguma coisa pecaminosa? Não. Ela estava preparando a ceia para Jesus, ela estava preparando a casa para Jesus, ela estava preparando as coisas para Jesus. Ela estava fazendo isso. E muitas vezes nós entramos nessa distração. Saímos da contemplação e ficamos distraídos no processo do serviço da nossa vida. Então Marta, ela chega num ponto que ela aproxima-se de Jesus e fala, só para falar isso, ela começa a falar: mas não te importas que minha irmã fica ali, não te importas que minha irmã fica sentada aí sem fazer nada, e eu trabalhando, ela não está fazendo nada, não te importa, Jesus? Olha a reclamação de Marta. Vocês veem esse quadro aqui, normal, acontece na igreja, de pessoas reclamando de pessoas? Existe isso? Ou é só lá na França que está acontecendo isso? Marta, ela fala para a irmã, da irmã para Jesus, ela que recebe em sua casa, mas ela está reclamando da irmã. Quantos de nós estamos falando do outro? Quantos de nós o recebemos, mas não para de contemplar, mas para reclamar? A gente para de contemplar, a gente para de buscar o Senhor, a gente para de buscar aquele momento de oração, um momento de intimidade, no momento que nós aguçamos a voz do Senhor, o nosso coração, o nosso ouvido. Para aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Ouça, porque nós temos 2 ouvidos, mas muitas vezes nós não estamos ouvindo aquilo que o Espírito está dizendo esses dias para a igreja. Porque nós estamos distraídos com tantas coisas. Ficamos 4 horas no TikTok, 4 horas no Instagram, 4 horas olhando as redes sociais, mas não conseguimos ficar 5 minutos contemplando Jesus.
Eu digo isso porque dentro da escola já é matéria, hein? Já é disciplina. O internetês. Eu não estou inventando não, irmãos, é sério. Você passa num curso assim que eles estão fazendo na escola, 32 alunos na sala, eles estão buscando lá na internet. Se você pede um trabalho, eles vão colocar lá no chat, faz o trabalho, a máquina, a inteligência artificial faz o trabalho, e o professor vai corrigir. Nossa, que trabalho maravilhoso. Aí ele fecha o trabalho e pergunta: fala os 4 pontos que você mais chamou tua atenção aqui. Ele fala: não sei, eu só pedi para a máquina fazer. Nós estamos vivendo um tempo de grande processo de ignorância no meio dos jovens. É a primeira vez que a geração dos pais são mais inteligentes que os filhos. Isso é dados estatísticos. Não eu estou inventando não. Porque existe um processo, e eu acredito que isso está ligado à liderança mundial, de fazer pessoas não pensarem, pessoas ficarem presas em si mesmas, na ignorância. Então, Marta, ela se aproxima só para falar e reclamar de Maria. Marta estava envolvida com tantas demandas, preparando coisas boas para Jesus, mas ela não entendeu o que era o mais importante. Ela não percebeu que o rei estava ali. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Eis que entra o Rei da Glória. Eis que entra o Príncipe da Paz. Eis que entra o Deus Emanuel. Eis que entra o Deus conosco. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu estou aflito, mas, Senhor, eu estou angustiado. Mas o meu coração encontrou o tesouro oculto. Eu estou contemplando a Tua presença. Eu estou machucado. Eu estou ferido. Eu recebi palavras duras. Eu recebi situações difíceis. Mas o meu coração está contemplando a Tua presença. Vem, Senhor Jesus. Eu estou cavando muitas vezes a minha sepultura. Eu estou destruindo. Estou vendo a destruição toda na minha vida. Mas vem, Senhor Jesus. Eu vou me encontrar com o Criador. E uma hora vai acontecer algo milagroso. Uma hora vai romper dentro de mim um processo tão grande de Deus, que eu não vou querer mais ficar com mais nada em minha vida. Eu vou ser aquele homem que encontrou o tesouro oculto. Vendi tudo que eu tinha e fiquei naquele campo contemplando um tesouro. Imagina as pessoas passando do lado e vendo aquele homem num campo sozinho. Pensa nessa cena. Imagina as pessoas vendo Noé fazer a arca num deserto, pegando fogo, um sol de 40, 50 graus. Mas ele estava obediente ao Senhor. Ia acontecer algo. Ninguém sabia, porque ninguém entendia o coração de Deus. Mas um dia veio o dilúvio. Veio aquilo que Deus falou que ia acontecer. Versículo 41, eu estou em Lucas capítulo 10. Li o 40, agora vamos ao 41. Essa voz, oh maravilhosa voz. Esses dias eu estava orando de manhã, e na cirurgia do joelho, eu perdi a sensibilidade da parte da perna aqui. Se você acender um fósforo aqui, queimar minha perna, eu não sinto. Isso está me agoniando muito. Eu não sinto essa parte aqui. Então quando eu ajoelho, eu não sinto essa parte, eu só sinto essa. E eu já falei para o médico fala para mim ter calma que vai voltar, porque foi cortado um nervo principal que dá sensibilidade na perna. É horrível quando você não tem a sensibilidade mais. E eu estava orando e o Senhor falou: é horrível quando você não tem mais a sensibilidade sobre o meu coração. É horrível quando você está tão solitário, está nu, está abatido, e você perdeu a sensibilidade do meu coração. Por isso que está aumentando casos na igreja de destruição completa, está aumentando pecados dentro da igreja, situações grandes. Mas o Senhor está aqui para nos falar. O Senhor está aqui para nos
trazer de volta. Sabe por que essas palavras, irmãos? Sabe por que nós estamos ouvindo essas palavras? Sabe por que Deus está insistindo nesse ponto? Porque Ele está chegando. Tem que ter uma expectativa no meu coração, não é possível, eu não posso mais ficar a mesma coisa. Tem que ter uma expectativa no meu coração. Olha que Jesus responde, 41, olha a doce voz de Jesus, Ele responde: Marta, Marta, você está tão ansiosa, está afadigada, está cansada, com muitas coisas aí, mas olha, uma só é necessário, e Maria escolheu a boa parte, no qual, presta atenção, o Espírito Santo de Deus nos revela, no qual não será arrancado do coração de Maria. Ela olhou para mim, e você está aqui comigo, e não está olhando para mim. Irmãos, eu tenho certeza absoluta, porque a Bíblia garante isso. Quando nós contemplamos o Senhor, quando nós temos uma intimidade com o Senhor, quando a paz que excede todo entendimento entra no nosso coração, vai haver mudança na nossa vida. Não seremos mais os mesmos. Não seremos mais os mesmos. Jesus, Ele fala tão profundamente. Marta estava tão ansiosa. Hoje é o que temos mais no momento das igrejas, pessoas ansiosas e afadigadas. Agendas lotadas, ativismo, reclamação. Estamos distraídos, vislumbrados com tanta situação deste século. As coisas têm nos chamado mais atenção. As situações têm nos chamado tanto atenção, que nós estamos ouvindo pessoas que não são de Deus, estamos achando, balança aquilo, porque aquela pessoa começa a ter revelação de CPF, de RG, de detalhes, que a gente fica falando, meu Deus, o que é isso? E quando você vai verificar, lotado, pessoas entregando carros, pessoas entregando tudo, para poder ouvir uma pessoa que não é de Deus, uma pessoa que está debaixo de um espírito maligno. Mas pelo fato das pessoas não buscarem mais a Jesus, pelo fato das pessoas andarem distraídas, lotam esses lugares para buscar homens. E eu vi essas palavras na internet. Nós precisamos conhecer aquele que fala a palavra. Quando Ele disse, haja luz, houve luz no meio do caos. Nós precisamos conhecer essa voz, nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus, para não cair nos processos de distração da nossa vida. Tem muitas pessoas seguindo gente que não é de Deus. Ah, Júnior, você está julgando? Não, é muito simples, você observa. Quando você tem o Espírito de Deus, eu creio que você tem, olha e observa 10 palavras dessas pessoas. Das 10 palavras, nenhuma vírgula dessas 10 palavras, nem 0,9% elas falam de Cristo Redentor, Jesus Cristo de Nazaré. Só falam do eu, só falam de mim, só falam do que vai acontecer, de coisas para você ficar nessa terra e ser enterrado, ser buscando a porta aberta, arreganhada, para que você vá para o inferno, dizendo que é crente em Jesus. Irmãos, isso é um plano do inferno, porque a Bíblia fala que possivelmente vai enganar quem? Até aqueles, porque ou começou a ter um processo no ouvido daquelas pessoas, não querem mais ouvir a verdade. Mas conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Porque eu sou o pastor, eu sou a voz, e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu preciso conhecer essa voz. Marta estava tão envolvida com as demandas, preparando coisas boas para Jesus comer, mas não entendeu o que era mais importante. Maria, o Senhor diz,
uma coisa necessária. Maria encontrou o tesouro, não lhe será tirado. Maria escolheu a boa parte. Maria estava com preguiça? Não. Ali naquele momento, Jesus estava ali. Maria busca, a palavra chama solitude, que é diferente da solidão. Abrir mão de toda a agenda, de todas as demandas, para se encontrar com Jesus. Tirar tudo que te distrai para estar com Ele. Busca pelo coração de Jesus. E o meu coração, quando a gente busca, o nosso coração, quando a gente busca Jesus dessa forma, o nosso coração começa a se dilatar de amor. E a presença do Espírito Santo começa a encher o nosso coração. E a presença da paz, que excede todo entendimento, começa a encher nosso coração. As nossas lágrimas não serão mais pela conta que está no banco em vermelho. As nossas lágrimas não serão mais eu, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. As nossas lágrimas serão porque nós estamos vendo Jesus. Nós estamos ouvindo Jesus. Numa dessas orações, eu estava na minha sala, e a presença do Senhor era tão forte, que de repente, tudo sumiu em volta de mim, eu fiquei numa ponta de um abismo, e eu fiquei apavorado, era tão real, que eu falei, eu vou cair, vou morrer. Eu fico imaginando a sensação de Pedro, quando começa a andar nas águas e começa a afundar. Eu comecei a ver aquilo, eu desesperado, eu falei, Senhor, eu vou morrer aqui. Meu coração começou a acelerar, começou a me dar uma angústia, e uma voz no meio daquela escuridão, no meio daquele abismo falou, se lance nos meus braços, porque você vai passar por abismos. Se lance nos meus braços. E eu pulei no meio do nada. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu senti os braços do Senhor. E eu fui entender depois o que estava por vir na minha vida. Eu fui entender depois, irmãos. Deus não faz nada sem avisar os seus filhos. Deus está falando com a gente. Quando você está buscando, Ele vai te preparar. Porque venha o que for, a tempestade que for, você não será abalado. Será como os montes de Sião. Então, Jesus responde, Maria estava tão próxima, e Marta, tão próxima, mas tão distante de Jesus. No mesmo lugar, na mesma mesa, na mesma casa, duas pessoas, uma tão próxima, e uma tão longe de Jesus. Na mesma família, duas pessoas tão próximas, mas uma tão longe e a outra tão próxima de Jesus. Marta poderia dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela podia falar para as vizinhas, o Criador está aqui, o Rei dos Reis está aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela podia declarar, colocar louvor, mas ela estava distante do coração de Jesus. Vocês estão entendendo isso aqui? Vocês estão entendendo que alguns versículos viraram não confissões, mas viraram jargões? Nós podemos olhar aquele versículo e falar, tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, me fortalece para poder orar e acabar, mandar fogo na repartição do meu serviço, que queima o meu chefe, que queima todo mundo. Olha que oração mais louca, que macumba evangélica é essa? Você acha que Deus vai fazer isso? Não, Ele vai mandar fogo para queimar o seu coração, para queimar tudo a sua vida, para lamber o altar da sua vida, arrancar tudo, e você ser o sacrifício. Isso Ele vai mandar fogo. Marta poderia então dizer isso, o Senhor quer ter um diálogo. Então nós falamos da parte A, que é a paz com o Senhor, eu e Ele e eu. Agora a parte B, paz para as guerras. Fale comigo, paz para as guerras. Eu falei guerras, hein? Guerras. Mateus 5:9. Segura, Espírito Santo, nos ajude agora. Mateus 5:9.
capítulo 5, versículo 9. Glória a Deus por essa palavra. Tudo bem aí? Estão segurando na cadeira? Que essa palavra é forte, desse Mateus 5,9. O Senhor não deixa nada oculto, Ele sempre vai trazer para nós, amém, igreja? Por isso que a Bíblia é maravilhosa, ela não esconde nada. Olha essa palavra: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meu Deus do céu, eu fiquei pensando nessa palavra, eu rolava com essa palavra, e um dia eu fiz uma oração perigosa, uma oração de uma pessoa kamikaze. Você sabe o que é kamikaze? Era na guerra, Pearl Harbor, os japoneses entravam nos aviões, faziam uma reza e se matavam, eles se suicidavam, derrubando a base americana. Eles andavam com o avião em tudo, entravam com o avião em tudo, explodiu a base americana. E o ódio dos americanos foi tão grande que mandaram a bomba sobre Hiroshima e Nagasaki. Essa é a história. Mateus 5,9 está dizendo: um dia eu fiz, Senhor, está tendo tanta guerra, envia cristão, está tendo tanta guerra na minha vida, está tendo isso, está tendo aquilo, é muita guerra. E o Senhor fala: você tem a paz que excede todo entendimento dentro do seu coração? Você me contempla, você tem o tesouro, você descobriu o tesouro oculto, você sabe onde é meu esconderijo, você sabe quem está falando com você, porque eu vou enviar aqueles que têm a paz no meio das guerras. Aonde vão os pacificadores? Aonde vão os pacificadores? Jesus veio para os doentes ou para os médicos? Vou fazer de novo, só um respondeu. Jesus veio para os doentes ou para os médicos? Que importa? Ele falou assim, mas que adianta eu ir para aqueles que já têm todo o processo, já de cura? Eu estou indo para os doentes, eu estou indo para o meio das guerras, eu estou indo para o meio do inferno, eu estou indo expulsar demônios, eu estou indo levantar curas, eu estou indo entrar no meio do leprosário, eu estou indo levantar um processo de Deus, para que venha o reino do Senhor, porque eu quero ver Satanás caindo como um raio nessa geração. Então Jesus vai para o meio das guerras. E aonde que nós cristãos vamos? Se você não está indo, sendo levantado para ir para o meio das guerras, Deus me pergunta isso, Júnior, se você não está indo para o meio das guerras, Júnior, se você não está indo para o meio das guerras, Marta, Marta, você está fazendo coisas para mim, mas não de mim para você. Maria recebe a melhor parte, a paz, que excede todo entendimento. Ela descobre o tesouro oculto. No campo do seu coração com o tesouro, qual é o fim que o Senhor traz isso? Ele fala do bem-aventurados pacificadores. Para onde os pacificadores são enviados? Para o meio das guerras. Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Você tem dentro de você um testemunho de Deus vivo. Você tem dentro de você uma história de Deus que mudou a sua história. Você tem dentro de você uma bomba que explode todo o inferno. Você tem dentro de você, igreja do Senhor, uma autoridade dada pelos céus. Isso não é para alguns. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem pessoas prediletas. Deus tem homens e mulheres que servem a Ele, que busquem a Ele, contemplem a Ele, escute a voz do Senhor e vão no lugar que é incomum, vão no seu serviço, vão nas suas situações e Deus ali vai trabalhar algo tremendo. Aonde você está hoje, Deus vai te usar. Fala comigo, aonde eu estou? Aonde eu pisar a planta dos meus pés, aonde eu colocar a minha vida, seja onde for, Deus vai me usar. Jesus já fez a oração, agora é contigo e comigo. Irmãos, um dia nós estávamos passeando com os cachorros perto de casa. Na verdade, os cachorros que passeiam com a gente, você vai mancando, né?
Um dia o médico perguntou, você faz algum exercício? Não, o cachorro faz. Ai, Senhor. E tinha um rapaz bêbado na esquina. Um jovem muito bonito. Quando eu olhei aquele jovem, ele olhou para mim e falou, começou a chorar. Ele falou, Júnior, você lembra de mim? Eu falei, lembro. Ele era um gerente. Tinha uma inteligência tremenda. Ele estava preso, na época, no CR. E nós fizemos um batismo de águas, das águas do Espírito Santo. O João participou desse batismo também naquela época. E esse jovem foi batizado. E eu vi aquele rapaz na esquina, totalmente drogado e bêbado. E ele começou a chorar e falar comigo. Ai, me ajuda, ora comigo, faz isso, faz aquilo. Eu falei, irmão, hoje eu não posso fazer nada com você, porque você não tem nem condições de ficar em pé. Me dá seu endereço. Ele me deu o endereço dele. E era uma quinta-feira, eu fui sábado na casa dele. E lá na casa dele, ele começou a mostrar as bebidas que ele escondia do filho de 3 anos. Para o filho não virar alcoólatra. Eu falei, não adianta você esconder a bebida debaixo da pia. O seu filho está olhando você. Você tem uma chave no seu coração. Você tem Cristo. Aceite, ore. E nós oramos ali. E aquele homem, ele chorou muito. Ele falou, eu quero voltar ao Senhor. Eu quero ser trabalhado pelo Senhor. Eu falei, amém, você vai. Então eu vou fazer o seguinte. Era tipo sábado, eu falei, domingo, acho que segunda-feira, eu não me lembro. Eu vou trazer um livro para você e vou te acompanhar. E era a época da Copa do Mundo. E aquele homem chegou para o pai dele, aquele rapaz falou para o pai dele, pai, eu vou ali buscar algumas coisas e já volto. O pai falou, não vai não, fica aqui. Não, eu vou lá, é rápido. E quando ele foi, tinha uma emboscada para ele. Ele levou 12 tiros e morreu. E eu olhei aquele rapaz no caixão, um rapaz de 27 anos. E não tinha nem uma pessoa no velório. Uma história sem história. Nem o filho dele estava no velório. Eu estava com o livro na mão para levar para ele. Ele tinha uma inteligência, irmãos. Ele gerenciava as coisas, ele era habilidoso. A única oração que eu fiz ali, falei, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor o recebeu. Uma outra história também que comoveu muito o meu coração, não sei se eu já contei isso para vocês, eu nunca tinha entrado na Fundação Casa, era meu sonho entrar na Fundação Casa. No sonho, né? A gente não tem sonho disso, né? Deus colocando o sonho no nosso coração. Eu me lembro que uma funcionária da minha mãe estava trabalhando com ela e falou assim, eu tenho meu filho, está preso, está lá na Fundação Casa. E eu sei que o Júnior ele faz trabalho com isso. Será que ele não escreve uma carta? E naquele dia eu escrevi uma carta e Deus me deu uma música, uma letra de uma música. Atravessando o meu caminho em meio à solidão. Surgiu naquela oportunidade. E eu escrevi aquela carta, uma letra de uma música. E aquele jovem leu aquela carta. Ele falou, nossa, muitos anos que eu não vi algo tão no meu coração. E aquele jovem ficou um tempo. Ele tinha na época, acho que 16 anos, 17 anos. Já era pai de uma criança com uma menina de 14 anos. E a primeira coisa quando ele saiu da Fundação Casa foi me conhecer. E quando ele entrou na igreja, nós estávamos ainda lá onde era o antigo Batuque. Ele entrou na igreja, era um culto de jovens, eu estava ali. E eu fiquei tão feliz vendo aquele jovem entrando. Ele trouxe o filho dele para eu conhecer, trouxe a namorada dele de 14 anos. Eram 3 crianças, irmãos. 3 crianças. E ali nós oramos, nós nos alegramos, eu fiquei muito feliz por ele. E falei, que Deus receba o seu coração, receba a sua casa e se endireite. Aí ele estava indo embora, ele estava abrindo a porta. Eu falei, fulano, não faça mais nada, conserve a sua vida, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Ele falou, amém. E foi embora.
Era ano novo. Era a passagem do ano novo. Já estava 2h da manhã do dia 1º de janeiro. E aquele rapaz chegou para a mãe dele e falou: mãe, dá aqui o bebê, eu vou levar ali para uns amigos conhecer. Ela falou: não vai não. Mãe sabe, né? Não, mãe, só é rápido. Não, dá a criança, fica a criança aqui comigo e eu vou, vai você. Mas eu não quero que você vá. Não, eu vou, é rapidão. E ele foi. Era uma emboscada. Ele morreu com 3 tiros. A coisa mais que me pega nesse dia, que me pegou nesse dia, eu tive que largar o almoço de confraternização com uma família, com a minha família, para ver choro e pranto de uma mãe num caixão, em pleno ano novo, de um filho que tinha morrido, de 17 anos. Irmãos, por que eu estou contando isso para vocês? Nós temos algo no nosso coração que Deus deu que é muito especial. Deus deu em nós uma motivação dos céus para sermos igreja. Nós somos as virgens que estão preparando as lâmpadas. E quando ouvir a voz do noivo, nós ainda vamos ter que acender as lâmpadas e caminhar nas trevas até chegar ao noivo. Você e eu temos um testemunho. O louvor pode vir aqui, nós estamos acabando. Um homem que aceita Jesus. Um homem que busca a presença do Senhor. Nós podemos ter 2 caminhos em nossas vidas. Ou sermos Marta, ou sermos Maria. Há muito tempo eu ouvi essa palavra. Há muito tempo eu ouvi dessa palavra sobre Marta e Maria. Mas eu nunca tinha entendido o sentido da paz que excede todo entendimento. E nós temos dois detalhes aqui. Primeiro, a paz que Ele fala conosco e derrama sobre nós o tesouro oculto. Depois, a parte B é a paz que o Senhor vai nos enviar para as guerras. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Espírito Santo já está aqui trabalhando em nosso coração. Eu queria que você agora olhasse para o Senhor. Não é um processo aqui de acusação, mas é um processo que Deus está falando para nós. Eu vou usar o termo que a Luciana usou, que é posicione-se. Senhor, nós estamos diante de Ti. Nós estamos diante de Ti. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O Senhor fala em Tua palavra. Aquietai-vos. O Senhor está falando, olha, a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Derrama, Senhor. O Espírito Santo está fazendo algo em nossos corações esta manhã. Talvez nós vamos sair daqui não entendendo muita coisa, mas algo vai romper dentro de nós. Nos ajude, Jesus. Os teus olhos viram a salvação. A luz para o mundo, esperança Da terra. Nós podemos declarar isso, Jesus. e eu não sou mais livre. Eu não sou mais livre. Cristo tu és a salvação.
quero esconder o Teu amor por mim, Jesus. Vem, Deus, porque os meus olhos viram em Ti, Jesus, a salvação, Senhor. Espírito Deus, meus olhos. Vem, Deus, vem, Deus. A minha porção. Ele é a porção, Senhor, porque Ele é Deus. O trigo esmagado. Derrama sobre nós a porção, o maná. Ovo e pão. Vem, Jesus. E eu não sou mais teu. E eu não sou mais teu. Podemos declarar: é a fome, Jesus. Essa fome Que me faz cantar. Essa sede que me faz beber. És o nome que escuto ao deitar. É o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Gastarei minha vida pra te coroar. Eu quero contemplar o Teu nome, Jesus. E esse é o meu anseio, meu amor por Ti não será um segredo. Não podemos mais esconder, Senhor, porque não se esconde a luz debaixo de uma mesa, não se esconde um candeeiro debaixo de um alqueire. Brilha o nosso coração, Jesus. Acende a chama, o desejo de buscar a Ti, Jesus, o desejo de contemplar o Teu nome, Jesus, o desejo de não sair mais da Tua presença, Jesus, o desejo de nos preparar para os dias que virão, ó Deus, sejam maus ou sejam bons, mas a paz que excede todo entendimento, Senhor, estará acompanhando as nossas vidas, Senhor. Ei, revele o Teu tesouro oculto, Senhor. Revele o Teu coração, Senhor. O poeta mesmo disse, Senhor, um dia: eu vi o coração de Deus, eu vi o coração de Deus, eu vi o coração de Deus, e é uma chaga aberta. Essa palavra, Senhor, quando foi ministrada, que viu o coração de Deus, e é uma chaga aberta, porque Ele morreu, não foi só por nós, Ele morreu por todos. E a Tua palavra diz que quando toda língua, quando toda nação, quando todos confessares o Teu nome, eu virei sobre a terra. Aleluia. Oh Deus, Pai, envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor, para o homem de negócios. Envia para o Senhor pelos mendigos. Envia, Senhor, pelos vizinhos que estão à nossa frente. Envia-nos, Senhor. Senhor, nós queremos sair desse comodismo. Nós queremos sair da situação que nos distrai. Nós queremos sair da situação de Marta, para podermos viver, Senhor, contemplando o Teu nome, Jesus. Derrame essa palavra no nosso coração. Derrame essa palavra em nosso coração, Jesus. Derrame essa palavra em nosso coração. É a minha promessa. Declare, igreja. Gaste a sua vida, confesse a Ele. Nós vamos gastar as nossas vidas, Senhor, para Te coroar, Jesus. E esse é o meu anseio, meu amor por Ti.
fome que me faz cantar. Beba essa sede que me faz beber. Oh, aleluia! Nome que escuta Ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Essa fome, declare bem alto, igreja. Essa sede que me faz beber. em Deus. És o nome que escuta ao deitar E o olhar e vejo ao amanhecer. O Senhor colocou, o Senhor, em nós um testemunho. Sejais minhas testemunhas. Sejais minhas testemunhas. Sabe o que o Senhor me mostra aqui? Pessoas sendo preparadas, pessoas sendo tocadas, são testemunhas. São testemunhas. Testemunhas pelo próprio Cristo. Você vai ouvir a voz do Senhor. Você será a testemunha, seremos as testemunhas. Terão os dias ruins e bons, mas vão ser as testemunhas do Senhor. Aleluias. Sim, Espírito Santo de Deus, temos o início de uma semana pela frente. Incomoda-nos, acende em nós, Senhor, esse desejo de contemplar a Tua face. Derrama em nossos corações, Senhor Deus, esse desejo de beber e essa fome de falar de Ti, de Te conhecer na intimidade. Que nós não estejamos felizes com as nossas vidas todas acertadas, tudo no padrão. Que nós não estejamos conformados, porque nós não somos daqui, Senhor. E enquanto mais nós estivermos conformados, achando que está tudo bem, nós não vamos nos dispor a não deixar o Teu nome em segredo. Mas que o Senhor esteja nos despertando. Desperta cada um, Espírito Santo. Que o fogo do Teu Espírito esteja ardendo no decorrer de cada dia desta semana. Prepara-nos, Senhor, prepara-nos, porque tudo é Teu. Tudo é Teu e nós queremos glorificar o Teu nome. Te louvamos pela vida do João, te louvamos pelo que o Senhor já realizou na vida do Chico. Te louvamos, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor Emílio. E clamamos pelas crianças, por todos aqueles que estão enfermos e que não puderam estar aqui hoje. O Kleber, a Gabriela e todas as crianças. Senhor, visita-os. O pai da Leia também, Senhor, queremos glorificar o Teu nome, porque temos visto a Sua mão manifesta sobre esta vida. E na autoridade que o Senhor me dá, eu quero abençoar cada vida que aqui está e cada lar aqui representado. Com o Teu amor, ó Pai, que é só Teu e que nós queremos conhecer. Com a Tua paz, ó Filho, que excede todo entendimento. E com a comunhão do Espírito, que é derramada em nossos corações. Que o Senhor esteja nos despedindo debaixo da Tua mão poderosa, nos guardando e nos protegendo. E que o anseio pela Tua presença esteja ardendo em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira às 20 horas, em nome de Jesus, e sábado às 18, para recebermos os novos membros. Amém? Que o Senhor abençoe e abençoe a vida do seu irmão, em nome de Jesus.